Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando do Carmo Morato, sou aluno de doutorado pelo Pós-Mast na Unesp de Presidente Prudente e vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos da mistura de poluentes em bicamadas lipídicas. O Brasil é um grande usuário de pesticidas ou agrotóxicos e vem sofrendo um crescente aumento do uso durante os anos. Esses agrotóxicos são considerados poluentes uma vez que podem causar efeitos adversos no meio ambiente ou na saúde humana. Em 2019, a Anvisa reclassificou esses agrotóxicos quanto à sua toxicidade, e muitos produtos considerados altamente tóxicos passaram a ser menos tóxicos nessa nova classificação. Lembrando que essa classificação passou de 4 classes para 6 classes diferentes. Dentre esses pesticidas, podemos citar o acefato, que é um inseticida da classe dos organofosforados e causa efeitos adversos no sistema neurológico humano. Sua classificação toxicológica é 3, ou seja, medianamente tóxico. Também podemos citar o diuron, que é um herbicida da classe das ureias e possui potencial carcinogênico, principalmente na região da bexiga, sendo sua classificação toxicológica também medianamente tóxico. Outro poluente emergente, porém não da classe dos pesticidas, são as nanopartículas metálicas, que não possuem regulamentação no uso no Brasil, porém têm potencial de perturbar ou penetrar a membrana plasmática das células. Essas nanopartículas de ouro, recobertas com CTAB que possuem caráter positivo, foram disponibilizadas pela professora Nerese de Barros, da Universidade de Campinas. Portanto, o trabalho tem como objetivo investigar os efeitos do acefato de diuron e também das nanopartículas de ouro, bem como a mistura desses poluentes em bicamadas lipídicas formadas por POPC, colesterol e esfingomelina, na proporção de 7:2:1 mol%, que é a proporção encontrada naturalmente na membrana das células. Como analitos foram utilizados o acefato de diuron, ambos na concentração de 0,8 vezes 10 a menos 4 molar, e as nanopartículas de ouro recobertas com CTAB na concentração de 5,35 micromolar. As bicamadas lipídicas foram formadas através de eletroformação, aplicando uma tensão de 1 volt na frequência de 10 Hz por 1 hora, tanto na ausência desses analitos, ou seja, em solução de glicose, quanto na presença de analito, ou seja, na solução de glicose contendo esses poluentes. Então são formadas as GUVs após essa eletroformação, que são vesículas unilamelares gigantes e possuem tamanho maior que 1 micromolar. Todas as formações foram feitas em solução tampão, ou seja, em EPS, no pH de 7,4. Essas vesículas foram, então, analisadas por microscopia de contraste de fase no tempo de 60 minutos. E em 30 e 60 minutos foram retiradas imagens de diferentes regiões do poço de formação, no qual as vesículas foram posteriormente contadas e analisadas quantitativamente. Nessa análise foram contados o total de vesículas, levando em conta as vesículas sem efeitos, ou vesículas com efeitos como perda de contraste de fase, presença de protusão, buds e formatos não esféricos. Na primeira formação, pode-se observar que há um grande número de vesículas sem formato esférico, tanto na presença dos analitos quanto na ausência desses analitos. Porém, a presença de vesículas com esse efeito não pode ser atribuído à presença dos poluentes, uma vez que na ausência deles já havia um grande número de vesículas sem esse formato esférico. Nas formações posteriores, foi observado que esse número diminuiu, que pode indicar diferença na formação, tanto no efeito do formato não esférico quanto nos demais. Na terceira formação, também observa-se que esses efeitos não foram significativos na presença dos analitos, uma vez que também foram observados nas vesículas contendo apenas na solução de glicose. Portanto, apesar de ter mudanças morfológicas dessas vesículas unilamelares gigantes nos analitos, principalmente na primeira formação, levando em conta o formato não esférico, as análises das formações posteriores não mostraram efeitos significativos dos pesticidas ou das nanopartículas, bem como suas misturas nessas vesículas.
A mistura também não afetou de forma significativa a morfologia dessas vesículas, o que mostra que não há sinergia ou mudança desses efeitos quando se há esse efeito coquetel, ou seja, essa mistura de poluentes na bicamada lipídica. Portanto, análises com outras estruturas lipídicas, como vesículas grandes ou pequenas, que são também vesículas unilamelares, só que possuem um tamanho menor, são necessárias para averiguar se há implicação dos efeitos da mistura ou dos poluentes separadamente nessas estruturas. Gostaria de agradecer à CAPES, ao CNPq e ao ENEL pela oportunidade de apresentar esse trabalho.